Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Assim diz a palavra: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos altos céus, bendito Criador e sustentador de todas as coisas, nos achegamos agora ao trono da tua glória, que também é o trono de graça por causa de Jesus, e fazemos por intermédio do teu Filho, o único mediador, na esperança que receberemos de ti o favor que tanto precisamos, mas não merecemos. Como nós temos visto, ó Deus, há uma grande responsabilidade em nós em pregar, mas também em ouvir a palavra da verdade. Portanto, abençoe-nos nessa noite de maneira que eu seja fiel ao pregar e meus irmãos sejam fiéis em ouvir a voz de Cristo por meio da pregação fiel das Escrituras. Ó Deus, nós precisamos disso, e que nós lembremos daquilo que o Senhor disse aos teus servos no passado, no livro de Deuteronômio, que é um grande privilégio nós ouvirmos a tua voz e ainda ficarmos vivos. Que consideremos isso, que levemos essas coisas ao coração para não pecarmos contra ti. Abra, Deus, o nosso coração, abra o nosso entendimento espiritual agora, para que haja em nós o verdadeiro arrependimento para a vida e não o juízo daqueles que se endurecem diante das Escrituras. Eu te imploro estas coisas, e tudo isso concorra, Senhor Deus, para o louvor da glória da sua graça, somente o teu louvor, que, como João Batista disse para os seus discípulos, convém que Cristo cresça e todos nós venhamos a diminuir nesse momento. É no nome de Jesus que eu lhe imploro. Amém. Queridos irmãos, para a gente entender bem esse texto, imagine que você vá ao médico e você não possui uma vida regrada e nem dedicada à boa saúde. É bem provável que a sua saúde não esteja em dia, não é mesmo? E você sabe que você está com alguns problemas. Já começa, como diz a linguagem popular, a sentir algumas iguiziras, né? Mas o que você quer ouvir do médico? Você está bem? As boas notícias ou que você está mal? Certamente você quer ouvir boas notícias. Sua saúde está boa, você está saudável, não tem problemas. Mas isso não é a verdade. Como eu disse, você vai até o médico já sentindo alguns sintomas. O que você precisa de ouvir do médico então é a verdade, para que haja um tratamento adequado e necessário para que a sua saúde melhore, fique boa. Essa situação do dia a dia, corriqueira para tantos nós, é também a situação da igreja. Nós queremos chegar na igreja e ouvir boas coisas, mas o que nós precisamos de ouvir é a verdade, e não aquilo que gostamos de ouvir. Precisamos de ouvir pregações, estudos, escolas dominicais, que preguem o verdadeiro evangelho, falem do nosso pecado,
apontem a solução na cruz de Cristo, falem de uma salvação exclusivamente pela obra de Deus, a qual nós apropriamos pela fé única e exclusiva em Cristo. É isso que nós precisamos. Infelizmente não é o contexto que nós vivemos e nem o contexto que Paulo e Timóteo viveram. O contexto que eles viveram e que nós vivemos é que muitos não querem ouvir a verdade, e porque muitos não querem viver e ouvir a verdade, muitos não vão querer pregar também a verdade, vão querer pregar o que enche igrejas e o que as pessoas gostam. Pastor bom é aquele ali, só prega coisa legal. O outro que prega a verdade parece rádio desgraça, né? Só dá notícia ruim. O que fazer então? O que fazer diante desse cenário está aqui nesse trecho. Para nós entendermos bem isso, a gente tem que entender qual que é o contexto dessa carta. Paulo escreve essa carta a Timóteo, que está na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi plantada por Paulo e depois teve um longo ministério em que Timóteo foi o seu pastor. Mais adiante, o apóstolo João vai ser o pastor dessa igreja. Então essa igreja, ela sempre teve bons pastores que pregavam a doutrina bíblica. No entanto, nesse momento em que Timóteo está aqui, havia ali dentro daquela igreja falsos mestres, pessoas pregando um falso evangelho, e estavam ali combatendo o ministério de Paulo e de Timóteo. Diante dessa realidade, Timóteo começa a ficar entristecido. Timóteo era muito tímido, ele era um jovem pastor, talvez da minha idade ou menos avançado do que eu, uns 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, a gente não sabe direito, mas ele tinha talvez menos idade do que eu, e com isso ele ainda não tinha ganhado casca no evangelho, não tinha relado bastante ainda no trabalho pastoril, e portanto ele costumava fazer o quê? Baixar a cabeça. Então Paulo escreve essa carta para animar esse jovem pastor para continuar o trabalho mais necessário da igreja, que é a pregação da palavra, para ele não perder tempo com outras coisas. O que ele deveria fazer era pregar. E veja que ao escrever esse trecho agora, que está em vista a pregação, esse trecho tem como base a realidade salvífica na vida de Timóteo. No trecho anterior da carta, Paulo diz que ele deveria permanecer firme no que ele havia aprendido das Escrituras, que são as palavras de Deus para a nossa salvação. Ou seja, para que Timóteo pudesse pregar a verdade, a primeira coisa é que ele tinha que conhecer a verdade e ser salvo pela verdade. E isso havia acontecido com ele desde a infância, ou seja, ele havia aprendido a palavra desde a infância, e num determinado momento Deus havia usado essa palavra, que foi ensinada pela avó dele e pela mãe dele, porque ele tinha um pai gentio, ele foi salvo. E tendo sido salvo agora como pregador, ele deveria considerar que a escritura que o salvou e que ele deveria também pregar é de fato a palavra de Deus. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, você tem o melhor instrumento nas suas mãos para fazer o trabalho pastoral. Você não precisa de mais nada além daquilo que você tem na sua mão. Por quê? Toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a palavra de Deus, cada pontinho, cada vírgula aqui, é claro, gente, no hebraico e no grego não tinha ponto e vírgula, mas parafraseando, né? Cada ponto, cada vírgula, cada interjeição, cada uma dessas palavras aí é inspirada por Deus. Então você tem uma escritura saudável, inerrante, infalível, verdadeira, e é isso que você pode crer e saber que essa escritura pode lhe fazer e fazer a todos os outros pessoas habilitadas para seguir a boa obra de Deus. Diante disso, diante desse incentivo da palavra, que ele tinha um instrumento verdadeiro, vem agora esse trecho da carta que nós vamos meditar nessa noite, que Paulo queria ensinar para Timóteo. Seguinte ideia: a pregação da palavra é o que nós mais precisamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. A pregação da palavra é o que mais se precisa na igreja do Senhor Jesus Cristo.
O ponto 1 do nosso sermão é o verso 1 e 2, que é pregando em todo o tempo. Se, meus irmãos, alguém lhe precisasse convencer de uma tarefa muito árdua, muito grande, quais seriam os argumentos que lhe ganhariam? O que lhe convenceria de fazer um trabalho muito grande, muito difícil? Paulo aqui usa alguns argumentos para Timóteo, os argumentos mais fortes possíveis, realidades espirituais importantíssimas. A primeira delas é a presença de Deus e de Cristo na igreja. Veja que Paulo vai mandar Timóteo pregar a palavra, que não é algo simples, que não é algo de somenos importância, pelo contrário, é algo intrincado, difícil, e é um instrumento, meus irmãos, que traz vida e traz morte na igreja. Ou seja, pregar a palavra não é brincadeira. Ainda que nós vivamos num tempo em que qualquer pessoa quer ser pregador, que qualquer um quer subir ao púlpito e falar da palavra de Deus, as Escrituras sempre trataram a pregação como algo muito sério. Tanto que Tiago exorta que nós não deveríamos fazer muitos de nós mestres, porque nós haveremos de sofrer maior juízo de Deus. Então, pregação na Bíblia sempre foi considerado uma tarefa seríssima, dificílima, tanto que essa pregação nos profetas, tanto em Ageu e Zacarias, que nós já expusemos aqui, ela tem o nome de fardo, peso. Não é algo simples de fazer, é pesado. E diante dessa tarefa, Paulo vai dar um grande incentivo. O argumento dele é: Timóteo, você está diante de Deus. E veja que ele começa esse argumento dizendo: conjuro-te, ou seja, eu juro junto com você. E aqui, meus irmãos, Paulo não está pecando, né? Porque há algumas pessoas que leem a Bíblia de maneira errada e elas ouvem Jesus falando, né? De maneira nenhuma a gente deveria jurar, e não entendem que Jesus estava combatendo o falso juramento e acham que é pecado jurar. Ora, se fosse pecado jurar, o Espírito Santo acabou de inspirar um pecado na boca de Paulo. Veja que coisa esdrúxula. Paulo está jurando aqui porque a tarefa da pregação do Evangelho é algo tão grande que o argumento tem que ser o máximo possível. Conjuro-te, ou seja, eu juro junto com você, na presença de Deus, perante Deus e Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, venha jurar comigo diante de Deus que você vai pregar a palavra. Você não vai descuidar do ministério da pregação da palavra. E veja que ao colocar a presença de Deus, é como se ele estivesse dizendo assim: Deus está vendo o que nós estamos fazendo, nós estamos na presença dele. E irmãos, esta é uma realidade que nós nos esquecemos muitas vezes, que Deus está vendo e conhecendo todas as coisas. Deus não somente vê aquilo que a gente faz, mas Deus conhece e sonda o nosso coração. Ele esquadrinha o coração humano. Não é possível esconder nada de Deus. Ainda que nós escondamos o pecado de outras pessoas, como Davi fez aqui no Salmo 51, e ele confessa, diante de Deus o nosso pecado sempre está lá. Quando nós mentimos para alguém, Deus vê o nosso coração. A pessoa pode até cair na nossa mentira, mas Deus não. Quando nós pensamos mal de uma pessoa, lá no recôndito do nosso coração, Deus vê. Quando nós pecamos no nosso lar, brigando com a nossa esposa, com o nosso esposo, né? Às vezes sendo duros demais com os nossos filhos, até espancando os nossos filhos, que algumas pessoas o fazem, e acham que ninguém vai ver, Deus está vendo. Quando algumas pessoas, né, ficam vivendo uma vida dupla dentro da igreja, né, vivendo com um santo aqui como um demônio lá fora, e sentam aqui como se fossem pessoas ilibadas e piedosas, Deus está vendo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, o Deus que vê todas as coisas, Ele está vendo você nessa igreja. Por isso não deixa de pregar, não desanime. Isso é sério o que você tem que fazer. O Deus que vê todas as coisas.
A ordem de Paulo, então, sendo com um juramento aqui, não vem de Paulo, vem do próprio Deus. E este então seria um dos maiores incentivos à fidelidade, ou seja, receber um comissionamento, uma ordem do próprio Deus. Quando nós recebemos uma ordem do próprio Deus, é mais difícil nos desviarmos dessa tarefa, ainda que deveríamos obedecê-lo em todos os momentos. Mas eu sei que receber uma ordem direta de Deus é algo muito forte. Você deve lembrar-se de Josué, quando o próprio Deus o chamou e diz: vai ser forte e corajoso, eu sou com você, eu estou aí com você. O que aquele homem de Deus fez? Apesar de ser um homem de fé, apesar de já ser um homem obediente, ele ainda redobrou a sua consciência de obediência e ele foi obediente. Então o primeiro argumento de Paulo é esta presença de Deus e a ordem de Deus para que Timóteo pregasse as Escrituras. O segundo argumento é um argumento doloroso de ouvir. Ele diz: o Cristo que vai se manifestar e julgar vivos e mortos. Então o primeiro argumento é a presença de Deus, a ordem de Deus. O segundo argumento é o julgamento de Deus. Paulo está mostrando aqui que Jesus voltaria. Nosso Senhor hoje está no alto céu, à destra da majestade nas alturas, governando céus e terra, reinando soberano, está lá diante dos anjos, recebendo a adoração, a glória devida ao seu nome, mas ele não vai permanecer para sempre lá. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Isso não é um mito cristão, pelo contrário, esta é uma verdade bíblica, e uma verdade bíblica que sempre é usada para nos instilar a piedade, a santidade, a obediência a Deus. A Bíblia usa este argumento para levar-nos sempre à obediência. Veja que lá no sermão de Cristo aos seus apóstolos, o sermão que nós chamamos de sermão profético de Cristo, Cristo conta parábolas que nos levam à obediência. Parábola da figueira, parábola dos servos. Ou seja, nós devemos obedecer a Deus. Por quê? Cristo está voltando. E aqui veja que Paulo trabalha isso com algumas diferenças notáveis e maravilhosas em relação ao primeiro ministério de Cristo. Cristo, quando veio, ele não veio julgar o mundo. Ele veio como um servo humilde que deveria morrer, ressuscitar e salvar os seus eleitos. Mas a sua volta não vai ser como um servo humilde para salvar os eleitos. A sua volta vai ser como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para julgar todas as coisas. Deus lhe deu a autoridade para julgar. E na verdade este é o último passo da glorificação de Jesus. Jesus ainda não foi glorificado em toda a sua glória. Ainda falta um passo, que é o juízo final. O juízo que ele voltará como rei irresistível. Ninguém poderá resisti-lo, glorioso. Todos se prostrarão ante aos seus pés como humildes servos. Mas veja que Jesus vai voltar, como disse aí Paulo, para julgar vivos e mortos. O juízo final aqui está em vista. Aqueles que estiverem vivos não passarão pela morte, mas serão julgados. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão para serem julgados. E aí a péssima notícia, que segundo Pedro, o tempo de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Os primeiros a serem julgados serão os crentes. De fato não serão condenados, porque tiveram fé em Cristo, confiaram no Senhor, receberam da sua graça e foram então perdoados dos seus pecados. Mas obviamente suas obras serão expostas, serão julgados para galardão, mas serão julgados. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você vai ser julgado. Naquele dia lá você vai querer aparecer como um servo pica-fumo, picareta, você vai aparecer em julgamento. Terrível isso, não é, irmãos? O dia que Deus abrir as nossas obras e se tornarem claras e patentes para todos. Deus já as conhece hoje, mas um dia todos as conhecerão. Já imaginou isso? Você só não vai falar mal do seu irmão no juízo final, porque ele também vai ser julgado.
mas todos nós passaremos por isso. E veja que Cristo aqui julga de duas formas: pela manifestação e pelo seu reino. Ou seja, a manifestação de Cristo, o aparecimento final de Cristo, é um aparecimento tenebroso de juízo, e o reino de Cristo há de ser consumado nesse juízo. Então veja, manifesta-se Cristo, o reino é consumado, e isso nos julga. Mas para que Paulo disse? O que Paulo deseja isso? Como eu disse, prega a palavra, Timóteo. Vai pregar a palavra, no verso 2. Tudo isso Paulo está colocando aqui diante de Timóteo, para incentivar Timóteo a pregar as Escrituras. Timóteo, o que você precisa fazer nessa igreja? Pregar. E a ideia de pregar aqui, meus irmãos, esta é uma palavra de pregação autorizada e pública. Esta palavra ela é usada para os arautos de um rei. Palavra que no Novo Testamento é usada para a pregação dos pastores. E aqui há uma grande diferenciação. Nós costumamos chamar a nossa evangelização de pregação, mas evangelização não é pregação. Segundo Paulo aqui, pregação é aquela que é feita por alguém que é ordenado às Escrituras para pregar. Isso é pregação. Ele é um arauto. Essa palavra só é usada para os ministros no Novo Testamento. Lucas, quando vai falar sobre o avanço do Evangelho, lá em Lucas 8, ele usa essa palavra aqui para a pregação de Filipe, e quando ele vai falar daquelas pessoas que foram dispersas pelo Império Romano, falando da palavra de Deus, eles foram evangelizando. Apesar da nossa tradução ser ruim, colocar as duas coisas como pregação, mas o grego trata evangelização para aquelas pessoas que foram levando a palavra e pregação para os ministros da palavra. Por isso que não é qualquer um que pode subir no púlpito e pregar. Não é qualquer um. Quem sobe no púlpito para pregar tem que ser pastores, presbíteros e pessoas que estão sendo ordenadas no ministério da palavra, oficiais da igreja. E veja então que essa tarefa, meus irmãos, é uma tarefa que não deve ser exercida por todos da igreja, porque ela é uma tarefa judicial. Nós vamos prestar contas disso. Veja, é algo duro prestar contas para Deus por aquilo que você falou à igreja, mas esta é a realidade que está sendo exposta aqui. E veja então que para que Timóteo não errasse o alvo, Paulo diz: prega a palavra. Ou seja, você vai ser um arauto de Jesus através da palavra. É como se ele estivesse dizendo assim: você não tem direito de falar de si mesmo, das suas ideias, das ideias do mundo. O que você tem que falar? A palavra de Deus. O pregador prega a palavra. Lembra da parábola do semeador? O semeador semeia a palavra. O pregador prega a palavra. Romanos 10:17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, não há pregação verdadeira sem a exposição das Escrituras. Esses sermões que nós acostumamos ver, né, que aqueles pregadores faziam, né, eles escreviam um sermão bonito e falam assim: agora só falta o texto para eu colocar no meu sermão. Isso não é pregação. Pregação é aquilo que você tira do texto, é aquilo que você pega daqui e tira dele e entrega para a igreja. Olha, o texto está dizendo isso. Aquilo que eu quero dizer para a igreja, eu encontro um texto para falar. Isso não é pregação. Isso nunca foi pregação e nunca será pregação. E é por isso que há muitas igrejas naufragando sobre isso. É por isso que há muitos pastores que têm um ministério de mais de criação de bodes na igreja do que de ovelhas na igreja, porque não pregam a palavra. Lembrando, né, Charles Haddon Spurgeon, né, que nós pastores não estamos aqui para entreter bodes, mas para pregar a palavra, para pastorear ovelhas. Por isso Paulo diz aqui: prega a palavra. Você não vai pregar nada mais. A mesma palavra que o salvou, a mesma palavra que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, que é a boa semente de Deus para a salvação dos eleitos. Como? Insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, você vai pregar, Timóteo,
mostrando toda a urgência e a gravidade da pregação. Os pregadores têm que deixar para a igreja claro que ouvir o Evangelho é algo urgente, é algo, meus irmãos, do qual nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos, porque Deus vai julgar o pregador, mas Deus vai julgar também o ouvinte. Então é urgente a mensagem, é séria a mensagem, devemos ouvir com seriedade, com urgência para mudar de vida. Pode ser tarde demais, né? Como disse Jonathan Edwards no seu famoso sermão Pregadores na Mão do Deus Irado, nós estamos como que suspensos numa leve névoa que pode se dissipar a qualquer momento e então cairemos no inferno. Esta é a realidade da pregação. Nós estamos aí, num sustentáculo muito fino. Se não ouvirmos agora com urgência e arrependermos agora, nós podemos cair no inferno, como Acã foi levado para o abismo vivo com a sua família. Esta é a seriedade de ouvir a palavra de Deus. E veja que Paulo diz: insista, quer seja oportuno, quer não, insista. Talvez não seja oportuno, talvez não seja agradável para você, insista na pregação. E Paulo sabia, às vezes nós não seremos bem aceitos, às vezes a pregação não vai ser apreciada, mas isso não importa. Essa é a tarefa do pastor, pregar a palavra, quer as pessoas queiram ou não, quer elas queiram coisas diferentes ou não, o dever é pregar a palavra. E essa é a tarefa mais importante de um pastor, estudar para pregar a palavra. É curioso que os nossos dias, nós temos sido incentivados a dar valor àqueles que visitam muito, fazem muitas obras sociais, e quando você vê um sermão deles é pobre. Ora, essas pessoas estão matando a igreja de inanição. Parece que está bom, mas não está bom, porque a principal tarefa de um pastor não é ser um visitador. Ele tem que visitar? Tem. A principal tarefa de um pastor não é fazer obra de caridade na igreja. A principal tarefa de um pastor não é fazer atividades na igreja para a gente ser entretido. A principal tarefa de um pastor é a pregação da palavra. É isso que ele tem que fazer. De outra sorte, a igreja vai morrer de fome, a igreja vai ser minguada, porque o verdadeiro alimento que sacia a nossa alma, que é o pão vivo que desceu do céu, é Jesus Cristo, ele nos é dado pela pregação da palavra. Cristo não está aqui presente em carne e osso para alimentar-nos de maneira imediata. Ele faz isso por meio da palavra, pelo seu meio excelente de alimento espiritual, que é a pregação. Por isso, Timóteo, o que você tem que fazer? Prega. É o mais importante que você pode fazer. Não tem nada mais importante na sua vida do que isso. Como? Exortando, repreendendo, corrigindo. Ou seja, o pastor, ele não deve só subir ao púlpito para pregar, mas ele deve pregar as pessoas também nas suas visitas. Ele deve pregar as pessoas quando ele for lhes aconselhar, levando-os a ver o seu pecado, a ver Cristo nas suas palavras. A pregação, ainda que ela exista aqui no culto público, ela deve, entre aspas, acontecer em todos os momentos da vida de um pastor. Ele tem que usar a pregação da palavra nos seus aconselhamentos, nas suas visitas, levando o seu povo a perceber o seu erro, levando o seu povo a perceber o que? Eles precisam de arrependimento, eles precisam entender no que estão errados e se arrependerem do que eles estão errados, incentivando-os a deixar o pecado e a buscar a santidade. E veja que Paulo complementa dizendo: com longanimidade e doutrina. É a forma e o padrão. Longanimidade é a forma. O que é longanimidade nas escrituras? É um fôlego longo. Sabe aquelas pessoas que têm campeonato de prender respiração? Aquilo é longanimidade, ou seja, um fôlego longo. O pastor, ele tem que ter com as ovelhinhas um fôlego longo. Por quê? Porque mudanças são lentas na nossa vida. Eu sei que há algumas pessoas que mudam mais rapidamente.
A primeira vez que você fala com elas do pecado, elas deixam o pecado, obedecem e vão viver a vida santa. Mas há outros não, que eles vão bater a cabeça e você vai falar, eles vão bater a cabeça e você vai falar, até que Deus lhe dá o arrependimento e eles mudam de vida. Por isso o pastor precisa dessa longanimidade, porque cada um de nós cresce, desenvolve espiritualmente, assim como nós crescemos e desenvolvemos humanamente. Veja as nossas crianças aqui, né? Tem umas que aprenderam a falar rapidinho, e outras aprenderam a falar depois. Tem umas que já estavam correndo aqui na tenridade, outras estavam engatinhando um pouquinho mais velhas. Do jeito que nós nos desenvolvemos no sentido físico, o sentido espiritual é assim. Lembra da produção de frutos da parábola do semeador? 30, 60 e 100 por 1. Alguns vão produzir 30, outros 60, outros 100 por 1. Por isso é necessário ter longanimidade no ensino da palavra. Mas o padrão é a sã doutrina. Ou seja, o que nós ensinamos no púlpito ou fora do púlpito? A sã doutrina. Ah, meus irmãos, é tão triste ver as igrejas presbiterianas nos nossos dias jogar os nossos símbolos de fé para fora da igreja. A verdadeira doutrina da palavra de Deus, criada por homens tão excelentes que o apelido deles era os divinos. Já imaginou isso? Você recebeu o apelido de o divino? De tão piedoso e de tão conhecedor das escrituras que você é? Pois bem, os homens que foram chamados de o divinos, que criaram os nossos símbolos de fé e nos legaram uma maneira lindíssima de interpretar a palavra de Deus, o trabalho que eles tiveram e que foi por Deus dado a eles, tem sido julgado para fora da igreja. A doutrina nossa presbiteriana pura, que não é doutrina presbiteriana, é doutrina da Bíblia, é doutrina da reforma, tem sido escanteada nas igrejas. Não vamos falar de doutrina, mas Paulo diz aí, com longanimidade e doutrina. Por que doutrina? Porque é através da doutrina que você vai aprender a viver corretamente. A doutrina, como disse um inglês que eu conheci, pregador, e que foi meu professor de pregação, ele dizia: a doutrina é o nosso muro de segurança. Já viu lá naquelas corridas de Fórmula Indy, que os carros estão naqueles circuitos ovais a 400 km por hora? Já viu? Não tem um muro gigante de um lado e um muro gigante do outro? Porque se tiver um acidente, o carro não voa para longe, as peças não voam para longe. Aquilo é safety wall, o muro de segurança. A doutrina é o muro de segurança da igreja. É através da doutrina que nós vamos permanecer firmes no Evangelho. É através da doutrina que nós vamos julgar as práticas da nossa vida. Por isso a pregação é essencial, porque não existe vida de verdadeira piedade sem o aprendizado da verdadeira doutrina da palavra. É essencial a doutrina na igreja. E é essencial porque o pastor vai ser julgado por Cristo se ele doutrinou a sua igreja adequadamente. Portanto, ai daqueles que estão nos nossos dias dizendo assim: para atrair mais pessoas, vamos tirar a doutrina do púlpito. Para entrar mais pessoas na nossa igreja, vamos tirar a doutrina dos nossos catecúmenos. Para entrar mais pessoas na igreja, vamos tirar a doutrina dos nossos estudos, sejam a eles quais forem. Para termos uma comunidade aí bem alegrinha, vamos deixar de aplicar a doutrina no casamento, na família, nos empregos, nas vocações, o que quer que seja. Vamos tirar a doutrina. E essas pessoas têm criado verdadeiros titanics que vão afundar, estão afundando. Como diz o pastor Rodrigo Mussolini, né? As igrejas modernas serão como aquelas igrejas modernas do passado que morreram. As que vão permanecer são aquelas que têm a firme doutrina. E é verdade. Quantas igrejas já acabaram ao longo dos séculos e as igrejas históricas e que têm doutrina permaneceram? Agora, o que Satanás tem feito? Tem tentado tirar a doutrina das igrejas históricas e seculares, ou seculares não no sentido de secular mundano, viu? Mas de longa data. Por quê? Para elas acabarem também.
e perderem a sua luz. Satanás é astuto, não é? É isso que ele tem tentado fazer. Do verso 3 ao 5, que é o nosso segundo ponto, essa pregação ela tem que ser com sobriedade, ou seja, o trabalho do pastor tem que ser com sobriedade. Veja que Paulo vai mostrar essa sobriedade, mas primeiro ele descreve um cenário muito ruim. Ele diz aí: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Na verdade, meus irmãos, Paulo não está falando de um tempo do futuro, como a gente viu hoje aqui pela manhã na nossa escola dominical. Paulo está falando nessa carta e na anterior de homens depravados, mundanos, que estavam vivendo os seus dias. Então essa carta aqui que ele está falando, haverá tempo que não vão suportar essa doutrina, ele já está falando dos seus dias, que são os últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias, segundo a doutrina apostólica. Então Timóteo tinha que insistir na pregação, corrigindo, repreendendo, exortando, animando. Por quê? Porque eles já estavam vivendo um tempo que as pessoas não suportavam a sã doutrina. Ele vivia num tempo que a característica das pessoas era não suportar a pregação da palavra. Que é isso? É muito parecido com o que a gente vê hoje. E mas eles já viviam esses dias, que as pessoas não queriam ouvir a verdadeira pregação. Certa vez, um pastor chegou na igreja e começou a pregar o evangelho, falando sobre os pecados daquele povo. E como nós sabemos, a pregação do evangelho começa pela pregação da lei. A lei é que nos leva a ver que somos pecadores. E aquele pastor foi quase escorraçado na porta da igreja por algumas pessoas, dizendo assim: fale do amor de Deus, fale do amor de Deus. Como ele vai falar do amor de Deus se aquelas pessoas não entendessem que primeiro Deus as odiava, que Deus estava contra elas, que elas estavam mortas em delitos e pecados? Porque é isso que Paulo diz em Romanos 5,10: vocês eram inimigos de Deus, vocês estavam debaixo da ira de Deus, do ódio de Deus. Veja, o verdadeiro evangelho não quer, ou seja, as pessoas não querem ouvi-lo na igreja, elas não suportam mais a verdade da palavra. E veja que isso não é novo, porque desde que o homem foi tentado no Éden, de lá para cá, as pessoas não querem ouvir a verdade da palavra, e os verdadeiros pregadores sempre foram escorraçados, rechaçados, vistos como malucos, como loucos, como pessoas fora de si, né? Radicais, doidões. Até o próprio Jesus, nós vimos aqui que os irmãos dele queriam prendê-lo, porque ele estava louco. A ideia deles é: esse cara é louco de falar essas coisas. E hoje os pastores são vistos, os pastores fiéis, como loucos. Se possível, tirariam do púlpito, tirariam essas pessoas do púlpito. Conheço um pastor que, quando chegou na igreja, um irmão ligou para a igreja sede e falou assim: o pastor está aqui expulsando as pessoas porque ele está pregando muito duro. Olha que loucura! A pessoa é louca, não percebe que as pessoas têm que ouvir sobre o pecado para se arrepender do pecado. Percebe que aquele fatídico evento da queda fez com que naturalmente nos tornássemos pessoas indispostas à pregação e ao evangelho? Por isso é absurdo o que esses falsos pastores e missionários têm dito, que as nações estão clamando pelo evangelho. Meu amigo, ímpio nunca vai clamar pelo evangelho, a não ser que Deus lhe dê um novo coração, a não ser que Deus lhe mude interiormente para que ele clame ao evangelho. O homem natural odeia a mensagem bíblica, o homem natural rejeita a mensagem do evangelho. E é isso que nós vemos em toda a história bíblica, sobretudo dentro do povo de Deus, um povo que constantemente deixou a pregação da palavra e recebia juízo. E quanto mais Deus mandava os profetas para lhes pregar a palavra, mais eles rejeitavam a palavra. Timóteo vive naquele tempo em que as pessoas não aceitavam a mensagem. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não aceitam a mensagem da palavra. Ouvir
sobre pecado lhes é ofensivo. Ouvir que nós devemos abdicar da nossa vida e viver para Jesus é algo que é louco. E por isso, o que as pessoas fazem? Diz aí o texto, ó. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças. Os pregadores fiéis têm que resistir a essa realidade de pessoas que não querem ouvir a mensagem e continuar pregando essa mensagem. Mas quando eles continuarem pregando essa mensagem, os seus, digamos assim, pupilos, aqueles que estão na sua audiência, o que eles vão fazer? Procurar mestres que falam aos seus ouvidos as coisas agradáveis que eles querem ouvir, mensagens que lhes dão prazer, mensagens que lhes dizem as coisas que não estão na Bíblia e que as igrejas cantam nos seus corinhos. Você tem valor, né? Deus não se importa com o que você faz no exterior, Ele só importa com o seu coração. Deus tolera os seus pecados, Deus quer te fazer próspero, você não precisa sofrer. Deus tem promessas maravilhosas na sua vida, tem mesmo, mas não essas que eles estão pensando. Na igreja, você pode ter vários dons, inclusive aqueles que já cessaram. Mulher, você não precisa ser submissa ao seu esposo. Paulo é machista ao falar isso. Mulher, você pode ser pastora e pregar no púlpito. Veja, são mensagens dos nossos dias que as pessoas querem ouvir, agradar a si mesmas. Essas pessoas, elas não estão satisfeitas com um mestre que prega a verdade. Por isso elas vão procurar alguém que lhes agrade. É como se a igreja fosse um grande restaurante, né? Ou seja, na igreja A nós temos picanha, na igreja B nós temos, meu amigo, frutos do mar. Se você quiser lagosta, vá para a igreja B. Se você quiser carne, vá para a igreja A. E assim essas pessoas, de igreja em igreja, de falsos mestres a falsos mestres, elas vão para quê? Qual a motivação? Por suas próprias cobiças. Ou seja, elas querem atender o seu coração pecaminoso, elas querem ouvir aquilo que não as repreende, mas as incita ao pecado. E veja que essa é a essência da idolatria. A idolatria é criarmos deuses que fomentam o nosso pecado, deuses que nos dizem sim para o pecado. Ou seja, pessoas que são assim cobiçosas, elas são idólatras. Por isso Paulo diz que a avareza é idolatria. Essas pessoas não querem adorar a Deus, elas querem adorar a si mesmas. E por isso elas vão procurar pastores que as ajudem a adorar a si mesmas. E veja que Paulo as descreve como pessoas que têm coceira no ouvido. O ouvido está coçando. Já sentiu coceira no ouvido? É um negócio, dá até raiva, né? Que não passa, né? E você não pode enfiar nada para aliviar a coceira, né? Senão você fica surdo, né? Tem gente que tem essas coceiras nas costas, né? Meu pai é um que as costas dele coçam bastante. Ele chega naqueles umbrais da porta e fica lá relando lá, né? Para coçar, até aliviar. Ou seja, tem gente que é assim, mas não é no sentido físico, é espiritual. O ouvido coça quando ouve a verdade. Ela não quer ouvir a verdade. Se a cobiça dessa pessoa é ficar rica, ela vai procurar um mestre, uma igreja que fala o quê? Deus quer te ver rico. Exija isso dele, ele te prometeu. Se a pessoa é frustrada dentro da sua casa, nos seus negócios, ela vai procurar uma igreja para ela parecer importante, aparecer que manda. É interessante, esse é um dos grandes problemas da igreja presbiteriana. Quantos presbíteros que não mandam na sua casa e querem mandar em algum lugar e vão mandar na igreja? E aí quando vai mandar na igreja não sabe mandar, porque não manda em casa, só faz besteira. Mas está lá, como líder, percebe? A cobiça faz a gente procurar coisas que não são dignas e próprias para nós. Significa o quê? Que nós queremos nos afagar,
nós queremos nutrir o nosso ego, nós não queremos a verdade que estraçalha a alma, que abre o coração, que rasga nossa carne diante de Deus. Nós queremos fazer com que nós sejamos pessoas sem sofrimento. Uma das grandes máximas dos nossos dias é: eu não preciso sofrer, eu não quero sofrer, e eu faço tudo para eu não sofrer. Mas veja, Jesus pregou que para a gente entrar no céu, a gente tem que tomar a cruz, a gente tem que negar a si mesmo. A glorificação de Jesus só veio depois da cruz. A glorificação dos crentes só vem depois de uma vida de cruz. Essa mensagem da coceira dos ouvidos não leva as pessoas para a cruz, e não leva as pessoas para o céu, as leva para longe da cruz e para bem longe do céu. E veja então que a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, porque Jesus disse no contexto de pregação: vede prudentemente como ouvis, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso, tome cuidado naquilo que você quer ouvir. Nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz. Nós precisamos de ouvir sobre os nossos pecados, sobre o arrependimento, sobre a mudança de vida, sobre a fé salvífica em Jesus, sobre o Cristo que morreu para nos perdoar, mas também para santificar as nossas vidas no dia a dia. A verdade, se ela não é procurada desta maneira, ela vai ser rejeitada. Ela não terá gosto na nossa vida, ela gerará repulsa. E aí vamos nos entregar ao quê? Como disse ele aí, entregando-se às fábulas. Nas cartas de Paulo, essas fábulas aqui eram mensagens dos judeus que inventavam muitas coisas que não estavam nas escrituras. Ou seja, era a mais pura invenção humana que não provém da palavra de Deus. Pessoas, quando não querem ouvir a verdadeira palavra, eles vão se entregar às invenções humanas, às invenções dos pastores que estão tirando coisas da sua cabeça e não da Bíblia. Coisas, meus irmãos, que não levam à santidade, que não mudam o coração das pessoas, que não as levam mais perto de Jesus, mas pelo contrário, para longe dele. Qualquer invenção humana, qualquer heresia, não nos faz bem de verdade. Pelo contrário, é um verdadeiro veneno para a nossa alma. Fábulas humanas, invenções de falsos pregadores, há muitas hoje nos nossos dias. Por exemplo, há igrejas pentecostais que dizem que se você não falar em língua, você não é salvo. Onde está isso na Bíblia? Me acha um versículo que diz isso aí? Há gente que diz o seguinte: olha, se a sua esposa, você casou com um ímpio, fez errado, né? Mas casou com um ímpio e ela não crê, ela vai ser salva por causa de você. Crê tu e será salvo tu e a tua casa. Já ouvi falar isso. Ora, a casa seria salva se cresce também, fosse batizado também. Não é porque eu crio a minha casa é salva, não. Todo tipo de invenção tem sido buscado para satisfazer uma vontade humana que não bate com a vontade de Deus. Deus nos deu a sua palavra, nos revelou os seus preceitos, a sua vontade revelada para a gente, para que nós nos conformássemos a ela. Lembra o que nós lemos aí no Salmo 119? Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. De que maneira guardará puro o jovem o seu caminho? Percebe? Ou seja, é sempre indo de volta para a Escritura, para a palavra de Deus, para a pregação verdadeira. E aquelas pessoas que existiam no tempo de Timóteo, existem aos borbotões hoje, e certamente são a maioria na igreja dos nossos dias. Terríveis. Por isso que a gente tem que fazer agora, ouvir a palavra para a nossa salvação. Não é esperar para depois, é ouvir agora, pedir a Deus agora que transforme o nosso coração, para que nós amemos ouvir a palavra e praticá-la. Diante disso, o que Timóteo tinha que fazer? Verso 5: tu, porém, sê sóbrio,
em todas as coisas. Você, ao contrário de todos esses, Timóteo, ser sóbrio. E aí veja uma coisa interessante, esta carta de Paulo, você vai ver que as divisões dela estão ali nessa expressão, tu porém. Paulo fala assim, os homens são assim, 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 tu porém, seja diferente. Que princípio Paulo ensinou para Timóteo aqui? Ou seja, navegue contra a correnteza, nade contra a corrente deste mundo. É o que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, que a gente não deve se conformar com esse século, viver a vida desse século. A gente tem que ter a nossa mente sendo transformada pela palavra de Deus, para aí sim a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só quando a nossa mente for santificada, vivermos contra a maré desse mundo, que nós vamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nadar contra a corrente. É isso que o cristão tem que fazer. O cristão não tem que ser como as pessoas do mundo. O cristão tem que ser diferente do mundo. Se um cristão, ele é igual ao do mundo, ele é amigo do mundo e ele é inimigo de Deus. Se ele está vivendo a vida como os mundanos, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu entretenimento, que cristão que ele pode ser? Nenhum. Só não vê quem é cego. Ele tem que ser diferente. As mulheres do mundo mostram os seios, usam roupas que formam o seu corpo para deixar os homens loucos. Sejam diferentes. Os homens do mundo querem ser pavões, mas não são homens de verdade. Sejam diferentes. Os jovens do mundo querem ficar focados nas coisas desse mundo, na pornografia, em tudo quanto é coisa desse mundo. Seja diferente. Se for igual a eles, você é um deles. Timóteo, tu porém, vai ser diferente. Como? Ser sóbrio em todas as coisas. Ué, pastor, o que tem a ver tudo isso com ser sóbrio? A ideia de Paulo em ser sóbrio aqui é que Timóteo não deveria ser como aquelas pessoas que se embriagavam com o falso ensino. Aquelas pessoas buscavam o falso ensino como bêbados procuram a próxima dose para ficar louco, para ficar fora de si. Já viu que o bêbado, ele não para de beber, mas ele bebe, e aí quando ele acorda de ressaca, ele fala o quê? Eu vou beber para rebater a ressaca? Não é assim que o bêbado é? Paulo diz, ser sóbrio, não vai ser igual a essas pessoas. Não procura a próxima dose do falso ensino. Antes, seja sensato, equilibrado, pense direito, seja racional. E aí veja, meus irmãos, como nós temos aprendido, emoções são importantes na verdadeira religião, mas nós temos que ser racionais. Afinal, nós somos imagem e semelhança de Deus por sermos racionais. Se você quiser ser irracional, viver uma religião de emoções, você vai ser como o cavalo e a mula, como disse o salmista no Salmo 32. E não é assim, a gente tem que obedecer racionalmente, intencionalmente. Veja agora o que o salmista quer dizer: não seja como o cavalo, como a mula, que a puxa pelo cabeça. Ou seja, não seja irracional como esse povo. Vai ser equilibrado, sensato, racional. Por isso que salvação traz equilíbrio, sensatez, racionalidade. Santificação nos leva a ser organizados nos nossos pensamentos, na nossa alma. O pregador, então, aqui, Timóteo, tem que ser assim, equilibrado, sensato no que Deus o chamou para fazer na pregação, naquilo que as pessoas não querem que ele faça. Ele tem que pensar direito, planejar direito, focar no ensino da verdade. Ele não pode seguir as invenções da sua cultura, o que afaga as pessoas. Ele tem que ser racionalmente centrado na palavra da verdade, pregar a palavra, a mensagem da cruz. Por isso que Paulo, quando escreveu aos irmãos em Corinto, ele falou assim: não decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado.
Ou seja, eu não procurei falar das invenções igual vocês coríntios gostam. Eu não procurei falar da sabedoria desse mundo igual vocês gostam. Eu procurei falar da única coisa que importa, que é Jesus crucificado, que é a palavra da verdade. Ou seja, Timóteo, vai ser sensato se dedicando ao ministério, procurando ser diferente dos falsos mestres que querem agradar pessoas. Eles são enganadores e essas pessoas querem ser enganadas, mas vai ser diferente. Você não pode fazer o que está no coração dessas pessoas. Ainda que você não possa mudá-las, continue sendo sensato, continue pregando. E aí veja então que ele diz ao fazer isso, suporta as aflições. Por que Paulo vai falar de aflição na pregação? Boa pergunta, não é? O pregador, ele sofre. Sofre como? Sofre por ver a verdade não sendo levada em conta. Lembra do Salmo 119? Nós não lemos esse versículo, mas o salmista dizia: Senhor, já é tempo do Senhor intervir. Tua lei, foi escanteada. Eu sou como um odre na fumaça. Eu choro de tanto ver esse povo aí não fazer o que o Senhor quer. O pregador sofre em ver que a verdade é desprezada como se fosse a mentira, como se fosse nada. Vou lhe dar um exemplozinho bobo, mas vai lhe servir para ilustrar isso. Imagine que uma pessoa que mexa com joia lhe faça um anel de ouro puro, né? 24 quilates, e mete lá uma pedra preciosa. E aí você fica tão encantado com aquilo, no sentido assim: esse cara está me dando um negócio desse? Não pode ser verdade. Esse anel aqui deve ser aqueles anelzinhos banhados a ouro, de bala, né? E larga para lá. Ou seja, você achou tão impossível que a verdade fosse lhe dada, que você a larga para lá. Você não percebe a preciosidade dela. Ou seja, o pregador sofre com isso, e sofre ao ver pessoas querendo ser enganadas e não querendo ouvir o que elas precisam de ouvir para mudar suas vidas, para serem salvas. Isso é terrível. Isso faz qualquer pregador sofrer. Por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, ele diz que a gente deveria obedecer os nossos guias do Senhor, para que eles não fizessem o trabalho do Senhor gemendo. Está lá em Hebreus 13:17, ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, quem está falando assim: obedeça ao pastor da sua igreja, cara pálida. Para quê? Porque ele presta conta da sua alma. Um dia ele vai estar diante de Jesus falando assim: está aqui, essa pessoa, cuida dela. E se você não obedecer, o que ele vai fazer o ministério? Gemendo. Ele não vai fazer com alegria, porque ele vai ver você indo para o inferno, vai ver você batendo cabeça, e ele vai ficar feliz com isso? Não, ele vai gemer. Por isso Paulo diz: suporta as aflições. Você vai pregar e as pessoas não vão te ouvir, e isso vai lhe afligir a alma, então suporta isso, aguenta isso, essa dor de pregar o Evangelho. Grande privilégio, mas traz sobre si uma grande responsabilidade, uma grande dor. Para que Timóteo não desistisse, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, diante disso, Timóteo, o que você pode fazer? Evangelize a sua igreja. Curiosamente, a gente pensa em evangelismo aonde? Das portas da igreja para lá, não é? Mas ele fala ao contrário: evangelize. Sabe por que Paulo manda evangelizar dentro da igreja? Porque há poucas pessoas dentro da igreja de verdade o que sabem o que é evangelho. Se eu te fizesse uma pergunta agora para você escrever aí: o que é o evangelho? Define em poucas e com as suas palavras. Grande parte de vocês erraria.
Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho dentro da igreja, porque os que mais precisam de saber o Evangelho são aqueles que acham que sabem e não sabem. Que coisa, né? Então, continua evangelizando dentro da igreja. Não para não, continua falando desse Evangelho, de pessoas que nasceram pecadoras, pessoas que não merecem a salvação, que são más por natureza. Continue falando aí de um Deus que lá na eternidade passada elegeu algumas pessoas para a salvação. Continue falando que essas pessoas estão completamente mortas, incapazes de se salvar, mas que elas podem receber uma graça que é irresistível, que pode mudar o coração delas, lhes fazer amar e abraçar ao Cristo do Evangelho e lhe obedecer. Fale de um Evangelho que as pessoas que têm não perdem a sua salvação, porque são preservadas por Deus e são levadas por Deus para a glória, não porque elas são boas ou fazem alguma coisa, mas porque Deus as preserva e as leva para a glória. Fale de um Evangelho de pessoas que precisam ser justas e não são, mas que podem obter essa justiça em Cristo pela fé. Fale de um Evangelho de pessoas que o pecado delas é lançado em Cristo por imputação, e a justiça de Cristo lhes é contada para a sua salvação. Ou seja, esse Evangelho que Paulo estava dizendo é aquilo que a gente tem que falar, sem a qual estas coisas não existe Evangelho. Interessante, para dar um exemplo, né? Certa vez, uma pessoa que era da nossa igreja veio para conversar comigo e falar: pastor, eu estou deixando a igreja, eu estou indo para uma igreja aí, nada contra o senhor não, mas eu tenho algumas pessoas aqui da igreja que eu não consigo mais suportá-las e eu vou deixar essa igreja. Falei assim: você não deveria fazer isso, mas já que você quer fazer isso, essa igreja prega o verdadeiro Evangelho. E expus para essa pessoa os 5 pontos do calvinismo, e ela falou assim: não, o pastor lá, ele não crê nessas coisas não, e diz ele que quando ele aparece uma doutrina no texto, ele prega sobre aquela doutrina. Eu falei assim: pois é, você vai se colocar debaixo do ministério de um homem com ânimo dobre, não faça isso. Você vai se colocar numa falsa igreja, não faça isso. De um falso evangelho, não faça isso. Sabe por quê, irmãos? O calvinismo é o evangelho. Os 5 pontos do calvinismo que eu acabei de falar resumidamente aqui é o verdadeiro evangelho. Se você quer ir para uma igreja em que não há isso, você está numa igreja que não é verdadeira igreja, que não tem o verdadeiro evangelho. Esse é o problema. Você pode ler qualquer livro sobre o calvinismo que você vai ver. Calvinismo é semelhante ao evangelho. Inclusive leiam A Defesa do Calvinismo, de Charles Haddon Spurgeon. Excelente livrinho, umas 100 e poucas páginas, você lê numa sentada, que ele vai falar assim: olha, eu prego calvinista não é porque eu amo Calvino, eu prego calvinismo porque o calvinismo é a doutrina bíblica do evangelho, não há evangelho além desse. Fora disso não há salvação. Pode ser uma igreja batista, presbiteriana ou qualquer outra igreja, se lhe prega o verdadeiro evangelho, mas as pessoas não querem ouvir esse verdadeiro evangelho, esse é o problema. E aí Paulo diz: continua evangelizando, continua falando sobre isso até o fim, não desista da sua missão de pregar, cumpra a missão até o fim, não pare, Timóteo. Satanás vai querer que você pare, as pessoas vão querer que você pare, os falsos mestres vão lutar para você parar. Não pare de fazer isso. Como viver esse texto, que fala muito mais para os pastores do que para a igreja, né? Não, mas esse texto é para nós também. Toda a escritura é inspirada, não é? E é útil para nós? Então esse texto é para você também. Primeira coisa que a gente tem que aprender com esse texto: quando Jesus voltar em glória, e nós devemos esperar isso com muita expectativa, Jesus vai julgar cada um de nós pelas nossas obras. Então, querido irmão, não seja hipócrita, fazendo as coisas às escondidas, achando que o seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, quem quer que seja, não vê. Aquele que vê todas as coisas é que vai te julgar, que é Deus. Então não adianta você esconder as coisas no seu pensamento, ou no quarto escuro, ou quando as pessoas não estão em casa. Não adianta.
você vai prestar contas para Jesus, reto juiz. Isso deveria fazer você tremer nas bases, não é mesmo? Um dia eu vou estar diante de Jesus e Ele vai me julgar. Então, aprenda isso. Peça a Deus para que você deixe sua hipocrisia, deixe os pecados escondidos, porque quem esconde pecados não prospera, diz a Bíblia. Nós lemos o Salmo 51, um exemplo disso, né? Davi matou e adulterou, e escondeu o pecado por 9 meses. Quando a gente lê o Salmo, até os ossos dele estavam doentes. Até os ossos. Por quê? Deus estava mostrando para ele: não adianta você esconder, não adianta essa hipocrisia sua. Você é o rei de Israel hipócrita, você tem que arrepender. Graças a Deus, ele arrependeu. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há muitos que não estão se arrependendo, e estão se mostrando mais do que hipócritas, mais ímpios. Segunda aplicação: nós pregadores vamos receber um juízo muito severo. Muito severo. Eu vou dar conta de tudo aquilo que eu falo nesse púlpito para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu não importo o que você fala da minha pregação. A única pessoa que eu presto contas é Jesus. É assim que Paulo disse em 1 Coríntios 4: o que se requer do despenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Não me importo. Ninguém aqui pode julgar-me. A palavra é que me julga, Cristo é que me julga. Então você pode falar mal o quanto você quiser, pode até fazer campanha para eu sair, mas quem me julga é as Escrituras e é o próprio Jesus. Mas sabe de uma coisa: o próprio Jesus e as próprias Escrituras vão lhe julgar também, e com a medida com que a gente mede, nós também seremos medidos, julgados. Então cuidado. Sabe por quê? Porque o meu teto é de vidro, mas o seu também é. Diante disso, sabendo que Jesus vai lhe julgar, viva de maneira santa diante de Jesus. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Não faça a obra de Deus de maneira relaxada. Sendo assim, não seja um cristão de domingo, seja um cristão em todos os dias, de segunda a segunda, em todas as esferas da sua vida. Terceiro lugar: evangelize os seus conhecidos que não conhecem a Jesus. Se você tiver vergonha, peça a Jesus para lhe dar graça para você falar de Jesus para eles, mas não fique calado. O dever de pregar no púlpito é meu, mas o dever de evangelizar é de todo cristão, e não só do pastor. Todos nós temos que falar de Jesus. E se você não falar de Jesus, um dia você vai lhe prestar conta disso. Por que você não falou para aquele indivíduo? Mas quando falar, tenha paciência. Muitas vezes os resultados demorarão a vir. Não fique frustrado. A conversão não é algo que você faz. O seu trabalho é só falar, é só evangelizar. Convencer coração, mudar vidas, é algo que só Jesus pode fazer. Então não fique frustrado, continue. Quarta aplicação: o nosso dever então ao evangelizar é sermos fiéis e nada mais. Você e eu somos lançadores da semente. O germinar vem de Deus. Por isso esteja sempre pronto para lançar essa semente. Não deixe a oportunidade passar. Eu já contei esse caso aqui do reverendo Edson, que é pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. O reverendo Edson, certa vez, lá na igreja, atendeu o telefone de uma pessoa que era ímpia, mas queria um pastor para fazer o ofício fúnebre do seu parente que havia morrido. E ele foi. E aquelas pessoas que pediram a ele foram salvas.
Ou seja, ele não deixou a oportunidade passar, não deixa a oportunidade passar. E mais, seja intencional, chame aqueles que são seus conhecidos para dentro da sua casa e evangelize. Use lá um pouquinho do recurso financeiro que Deus te deu para comprar um macarrãozinho, comprar um bom refrigerante, suquinho. Chame pessoas para dentro da sua casa para evangelizá-las. Ficar ali na rua gritando igual muito maluco não vai levar ninguém para o céu. Pode ser que Deus faça um milagre, né? Deus é soberano. Mas a melhor maneira é você ter convívio com as pessoas e chamá-las para dentro da sua casa e falar de Jesus para elas. Faça isso também com seus irmãos. Gente, quantas pessoas na igreja já estão com uma fé madura e não ajudam os terros cordeirinhos do rebanho a crescer na fé? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Lembra de Paulo falando das mulheres idosas que deveriam ensinar as mais novas? Ou seja, os crentes mais maduros têm que ensinar os menos maduros. A gente não faz isso, por isso as igrejas estão doentíssimas. Quanta coisa nós perdemos na caminhada, não é? Quinta aplicação: não desista das pessoas que você evangeliza. Não desiste. Evangelize até o fôlego da sua vida expirar. E nunca deixe de orar por essas pessoas, a não ser que eles cometam o pecado para a morte que nós vimos aqui. Mas não deixe de evangelizar e de orar por essas pessoas. Talvez depois da sua morte Deus a salve. Eu conheço o caso de uma senhora que ela evangelizava o filho dela e orava pelo filho dela. Orava lá no quartinho do filho, com a cabecinha na parede, até marcou a parede. O filho sempre arredio, sempre grosseiro, mandando a mãe sair, mandando ela se calar. Mas depois que ela morreu, um dia, ele entrou naquele quarto e viu a parede marcada das orações dela, se lembrou do evangelho que ela pregou e foi salvo. Ela não viu, ela vai encontrar com ele lá no céu, mas ela não deixou de falar e não deixou de orar, até morrer. E é assim que a gente tem que ser. Sexta aplicação: quanto mais difíceis os tempos, mais surdas as pessoas, tanto mais clara tem que ser a nossa proclamação do Evangelho. E tão mais claro a gente tem que deixar para as pessoas que elas não devem ouvir o que elas querem, mas o que elas precisam de ouvir, que é a genuína pregação da palavra de Deus. Por isso, não procure mensagens melosas, agradáveis. Procure mensagens bíblicas, fiéis, verdadeiras. Em muitos países, como o nosso, as pessoas estão se confundindo, pensando que Deus prometeu para elas coisas que não prometeu: prosperidade, saúde, riqueza, tudo aqui e agora. E é isso que essas pessoas querem ouvir. Então eles vão atrás de pregadores que falam isso. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos de ouvir a verdade, que é aquilo que a gente não quer ouvir, mas é o que a gente precisa. Lembra do médico? Vai no médico, o médico vai falar assim: ó, está com câncer, precisa tratar. Você quer ouvir ao contrário? E morrer comido? A gente precisa de ouvir a verdade. E última aplicação: meu irmão, talvez você esteja começando ou já está tendo coceira nos seus ouvidos. Lute com isso em oração. Peça a Deus que lhe dê vontade verdadeira de ouvir a pregação bíblica. Não procure pastores que vão te agradar com mensagens antibíblicas. Não procure. Procure pastores que vão lhe confrontar no seu pecado. E na sua pregação pessoal a si mesmo, ou seja, o crente ele tem que pregar a si mesmo o evangelho na sua casa todos os dias. Não procure se agradar. Pregue para você o verdadeiro evangelho. Por exemplo, quando você olha para esse texto de Davi, não julgue Davi. Pense assim: eu sou orgulhoso como Davi.
Eu tenho toda a propensão de ser adúltero como Davi. Eu tenho propensão de ser um assassino como Davi. Esse texto é para mim. É assim que a gente prega o evangelho a si mesmo. E é assim que, como nós pregamos a nós mesmos, nós vamos estar dispostos a ouvir o pregador pregando contra nós mesmos. Mas é aí que haverá a salvação e a mudança verdadeira pelo Espírito Santo. É quando nós falamos a verdade a nós mesmos, é quando os pastores falam a verdade a nós, é que há a verdadeira salvação. E quando isso acontecer, suporte as aflições, porque pregar a si mesmo o verdadeiro evangelho e ouvir o verdadeiro evangelho traz muitas aflições na nossa alma, mas a recompensa nós vamos receber quando Jesus voltar. Paulo disse, também o autor de Hebreus disse: no Senhor o nosso trabalho não é vão. Trabalho. Nós não estamos numa colônia de férias cristã. Nós estamos num lugar de trabalho. Crente é chamado para trabalhar, não para ficar de férias. Quem quer ficar de férias aqui não vai tirar o bom descanso no céu. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, nosso Pai bendito, te agradeço pela tua santa palavra, Senhor. Agradeço porque ela nos confronta, tanto a mim, pregador, quanto aos meus irmãos que me ouvem. Mas é isso que nós precisamos, da palavra de Jesus que nos confronta. Jesus foi o mestre por excelência, por também confrontar seus discípulos e seus ouvintes. Me lembro, ó Deus, daquela passagem depois da multiplicação dos pães e peixes, que Jesus havia dito que aqueles que quisessem ter a vida eterna deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, isto é, unir-se a Ele pessoalmente, indissoluvelmente, inclusive nos sofrimentos. Muitos não gostaram, e o que Ele disse a eles? Podem todos ir embora. E o que Ele disse aos apóstolos? Se vocês quiserem, também podem ir embora. Mas graças a Ti, os apóstolos responderam: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? As palavras da vida eterna nos confrontam, mas são elas que devemos amar, buscar, e são elas que precisamos. Por isso, muda o meu coração e o coração dos meus irmãos aqui hoje, para que amemos a palavra da verdade, a palavra que nos confronta, a palavra que não nos faz rir como palhaços num circo, mas palavra que nos fazem chorar pelos nossos pecados, nos fazem ter angústia de nos entregarmos muitas vezes às nossas cobiças. Ó Deus, mostre a nossa cobiça, mostre, ó Deus, aquilo em que temos falhado, e nos livre do orgulho, que é um grande pecado, da idolatria, que é outro grande pecado, isto é, nos livre de nós mesmos. É isso que precisamos, ficar livres de nós mesmos, pecadores, pessoas que querem o prazer e não o sofrimento do Evangelho, e nos ajude a, como disse Pedro, a completar o sofrimento de Cristo do Evangelho, ou seja, sofrer como Jesus por essa palavra da verdade. Nos dê essa graça, porque não há glória sem sofrimento. Ó Deus, abençoe as tuas igrejas. O Senhor sabe o quanto meu coração está sangrando por aquilo que eu tenho visto e ouvido nas igrejas do Senhor. Ó Deus, como salmista, eu estou como um odre na fumaça, Deus. Tenho tido tanta tristeza pelo momento que nós vivemos, e eu sei que o Senhor deve entristecer-se mais ainda. Por isso eu quero te implorar, nos dê, nos nossos dias, pregadores segundo o teu coração, homens que vão nos pastorear, ó Deus, segundo a palavra da verdade.
homens que vão nos ensinar a verdade, confrontar os nossos pecados, nos examinar pelas Escrituras e mostrar a solução nelas. Homens que nos mostram Cristo como solução dos nossos pecados, mas mostram a santidade que vem de Cristo para a nossa vida. Nos dê pregadores assim, nos dê pastores assim, nos dê presbíteros assim, nos dê diáconos assim. Eu te imploro. Nós temos vivido uma grande crise de masculinidade nos nossos dias. Nos dê homens, ó Deus, preciosos, verdadeiros, varões valorosos, que se portam varonilmente no Evangelho. É isso que nós precisamos. Em nome de Jesus eu te imploro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação do Espírito estejam hoje e para sempre com os eleitos do Senhor. Amém. Desde assentar, queridos irmãos.